Senhores e senhoras, já podemos dar início, à medida que as pessoas forem chegando, vão se apresentando aí pelo chat, para depois constar aqui nos nossos relatórios. Eu me chamo André Alves de Souza, eu integro a equipe de assessoria jurídica do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, o CAA, e faço parte também da coordenação técnica desta instituição. Ela está sediada em Montes Claros, eu falo para vocês aqui de Montes Claros, estamos na bacia do São Francisco, né? Mas o CAA tem uma atuação muito intensa na região do Alto Rio Pardo. Então, por isso, a nossa presença nessa articulação, por conta da atuação nessa região, nessa porção, né, da bacia do Alto Rio Pardo. A gente gostaria muito que esse encontro fosse presencial, né? A gente fica até imaginando aqui aquele alvoroço, né, dos militantes, dos assessores, aqueles cochichos ao pé do ouvido, né, que demonstra a vibração desse momento tão importante que a gente está vivendo, né? Estamos já à véspera das eleições municipais, é um momento de bastante envolvimento com a comunidade. Infelizmente, a pandemia ela nos limita, né? Por isso esse encontro virtual. É interessante, agora eu falei, eu estou na bacia do São Francisco, estou em Montes Claros, mas essa modalidade virtual a gente acaba perdendo a referência geográfica, né? Bagunça um pouco os nossos conceitos aí geográficos. Mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A ideia desse encontro virtual é justamente aproveitando desse momento tão importante, né, para os municípios, todos os municípios do Brasil, especialmente aqueles que integram a bacia do Rio Pardo, momento em que a comunidade discute a cidade, através, né, dos planos, dos programas de governo que são apresentados pelos candidatos, né, que estão em disputa. Então, é um momento muito importante para discutir a cidade, né, nas suas diversas nuances, né, educação, saúde, transporte, agricultura, meio ambiente. E essa articulação da bacia do Rio Pardo, desde 2015, já há 5 anos, vem discutindo os problemas e também soluções da bacia do Rio Pardo. Então, a gente pensou, né, a equipe animadora dessa articulação, aproveitar esse momento oportuno, rico, né, de discussões das políticas públicas, para, a partir daquilo que já foi colhido das próprias comunidades, a partir dos encontros, dos intercâmbios, dos estudos realizados, né, ao longo desses 5 anos de atuação da articulação da bacia do Rio Pardo, apresentar aos senhores e às senhoras candidatos e candidatas a prefeito desses municípios. Nesse pouco tempo que a gente está reunido aqui, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de manifestar, né, a sua preocupação, né, com esse rio tão importante, né, para o desenvolvimento desses 36 municípios. Aproveitando esse espaço, né, de ricas discussões a respeito do desenvolvimento das nossas cidades, que a gente fez essa provocação aos senhores e às senhoras, e estamos muito agradecidos por nos darem essa atenção e estarem participando conosco desse momento. A programação desse nosso encontro virtual, a ideia é a gente encerrar às 11h30. Então, no primeiro momento, essa acolhida, infelizmente, por conta da limitação, né, dessa tecnologia, desse novo modo de comunicar, não dá para a gente oferecer aquele cafezinho, aquele aperto de mão, aquele abraço, né? Mas a gente vai acostumando com essa ideia. Então, a gente vai ter um momento de oração, um momento de mística. Por que isso? Durante os encontros, as diversas atividades que têm sido realizadas pela articulação, a gente percebe que uma coisa muito comum, uma característica comum entre os habitantes desses 36 municípios que integram a bacia do Rio Pardo, é a religiosidade, né? O povo da bacia do Rio Pardo carrega uma religiosidade muito aguçada. É a fé que anima o seu cotidiano, as suas lutas diárias. Então, nessa perspectiva, ou nesse embalo, né, da mística, da religiosidade tão própria do povo, né, sertanejo, é que a gente vai iniciar esse encontro com um momento de mística, né? Fazendo memória, ontem, 5 de novembro, né, 5 anos ou meia década de um dos maiores desastres, ou como muitos têm chamado, inclusive a nossa articulação, um verdadeiro crime ambiental que aconteceu em Mariana, com o rompimento da barragem lá de Rejeitos. São 5 anos. E
todos, né, não é novidade para ninguém, das consequências para o meio ambiente. Uma bacia inteira foi destruída, né, bacia do Rio Doce, vidas ceifadas. E para nós, né, coincidentemente, esse encontro virtual com os candidatos para discutir os problemas da bacia do Rio Pardo, fazer memória desse momento, significa a gente também se prevenir, né, para que desastre ou que crimes como esse não voltem a acontecer. Aí, para nos ajudar nesse momento de memória, nós vamos passar a palavra para a Sara Gonçalves, que é da equipe de comunicação do CAA, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Bom dia a todos e todas. Hoje, dia 6 de novembro, nós dedicamos um momento para lembrar o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em Minas Gerais. Nesse dia, várias famílias e 19 vítimas foram atingidas pela lama do rompimento dessa marca e tiveram seus modos de vida totalmente comprometidos em função dos avanços da mineração no território de Mariana. Hoje, em memória dos atingidos e atingidos, dedicamos 1 minuto para ouvir a sirene que não tocou no dia do rompimento da barragem. Nós queremos agradecer a Sara Gonçalves por nos propiciar esse momento de reflexão, esse 1 minuto de sirene em memória das vítimas dessa grande tragédia de Mariana. E continuando ainda esse nosso momento de oração ou de mística, eu passo a palavra para Edilene, a Dila, lá da Vila do Café, em Encruzilhada, Bahia, para nos ajudar a rezar pela nossa terra. Com você, Dila. Oração pela terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não desprendemos. Para que semeemos beleza e não poluição e nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa e contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Amém. Obrigado, Dila, por nos ajudar ainda nesse momento de oração
a refletir sobre sobre essa grande dádiva, né, que é a natureza, e também a nossa responsabilidade para o cuidado com esse dom divino. Queremos anunciar a presença do José Gilson Felício, candidato a prefeito lá de Itapetinga, Bahia. Também a presença do Ailton Trindade, candidato a prefeito de Vitória da Conquista. Candidato a vereador, né? Desculpa, candidato a vereador de Vitória da Conquista. A Sara Barros também está aqui, da assessoria do candidato Juraci Nunes, também de Itapetinga, Bahia. Não estava previsto na programação, a gente fez o convite para 126 candidatos e candidatas. Como até agora parece que temos 22, até para a gente não cometer injustiça, né, de não anunciar a presença, né, de algum candidato, a gente podia dar 10 segundos para cada candidato se apresentar, dizendo o nome, o partido e o município do qual é candidato ou candidata. Começando aí com José Gilson Felício de Jesus. Seu microfone está fechado, José Gilson Felício de Jesus. Não, tá aparecendo Não. aberto, mas parece que tem algum outro problema, né? Mas parece que tem algum outro problema. A gente ouve Gilson. Não é chato, tá? Nós não estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo. Como é que faz isso aqui? Vai me falando aí. Ô, Gilson, talvez seja o fone de ouvido. Gilson, Talvez se você resolve tirar o fone, dá para a aí. gente te ouvir. Aí você tira o fone do celular, que talvez fique melhor. Aí você tira o fone do celular, que talvez fique melhor. Muito bem, a dica técnica é isso. Eu estou sem um fone de ouvido, vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora começou a ouvir. Então, estamos te ouvindo. Então, ok, só quero relatar rapidamente que eu fui vereador aqui pelo município de Itapetinga por 6 mandatos. E no período de 2007 a 2008, participei de uma conferência sobre a questão das bacias do Rio Pardo, Rio Catulé e de todos os rios. O secretário Singer, na época, se comprometeu que logo iria secretário de Estado da Bahia, do Meio Ambiente, né? E iria logo criar essas bacias, ficando a do Rio Catulé como subbacia. Então, eu cumprimento a candidata a prefeita de Itambé, que também passou por um problema de ficar com falta de água por um período da última seca que tem. Parabenizar, é de extrema importância, eu sou do PCdoB, e estou aqui com um compromisso há muito tempo com os ambientalistas e biólogos aqui da Universidade do Sudoeste da Bahia, UESB. Um grande abraço a todos e que vingue alguma perspectiva nesse debate. Muito obrigado, seja bem-vindo. Agora passamos ao Carlito Arruda, lá de Itaiobeiras, candidato a prefeito de Itaiobeiras, Minas Gerais. Pedir a Gilson que feche agora o microfone dele, senão dá... Candidato. Isso. Obrigado. Carlito, a gente não está te ouvindo. Carlito, talvez você vai ter que precisar tirar o microfone também. Enquanto resolve o problema. Isso. Enquanto resolve esse problema técnico do Carlito, vamos passar para o Fábio Souza.
Pessoal, essa dinâmica parece que não está funcionando bem por causa dessas limitações aí tecnológicas. Vamos anunciar as participações aqui, né? Do Carlito Arruda, candidato a prefeito lá de Itaiobeiras. Já foi apresentado aqui, eu acho que é o Zé Atemário, que é membro executivo do partido. José Itamário. Itamário. Até o final eu vou gravar esse nome do senhor. Desculpa mais uma vez, José Itamário. O Fábio Souza. Há muitos utilizando... Oi, pessoal. Chegou a voz aí agora? Consultar a engenharia, não aparece o nome do candidato. Só lembrando para no chat vocês se identificarem, colocando o nome, a cidade e o partido. O José Gilson Felício, Nixon, Sargento Nixon, a candidata Maristela, Sandra Andrade, a Sara Barros, que está representando uma candidata aqui também. Vanderlei Portela. Oi. Bom, ao longo do encontro, a gente vai anunciando aí os nomes, né, os chegantes, aqueles que já chegaram, já estão participando conosco. Quando fizemos o convite aos senhores e às senhoras, muitos ficaram indagando, né? Mas que articulação é essa? Quem é essa articulação? Quem é que está fazendo esse convite? Quem é que elaborou essa carta? Então, agora é o momento de a gente conhecer um pouquinho, né, a trajetória desta articulação da Bacia do Rio Pardo. E, para isso, eu passo a palavra para o Eliseu José de Oliveira, que é do Conselho Diretor do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, uma entidade que integra essa articulação da Bacia do Rio Pardo. Eliseu vai contar para nós um pouco, né, o histórico da atuação, da formação dessa articulação. Com você, Eliseu. Bom dia para todos e todas. Obrigado, doutor André, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer pela presença de todos, ter comparecido para essa reunião. Já uma demonstração muito grande do compromisso com o Rio Pardo, né? Então, só ajudar e completar, contar um pouquinho para vocês sobre essa articulação. Na verdade, as entidades já vêm participando de vários momentos, ao longo de vários anos, juntamente com várias organizações sociais que faz parte dessa bacia do Rio Pardo. Aí, na própria convite, na própria carta também já está falando de muitas dessas organizações que faz parte. Eu queria trazer aqui, especificamente, de alguns momentos que a gente esteve junto. Eu sou Eliseu José de Oliveira, eu sou geraizeiro do município de Rio Pardo de Minas e faço parte do Conselho Diretor do Centro de Agricultura Alternativa, o CAA. E aí, representando o CAA, fazendo parte dessa articulação. A gente começou a organizar mesmo esse espaço de estar discutindo junto, foi logo ali a partir de 2015, quando nós tivemos um encontro dessa articulação lá em Canavieiras, na Bahia. E isso começou a ficar mais forte, essa articulação. Depois nós tomamos conhecimento de um filme feito pelo cineasta Jorge Melquisedeque. Ele fez um filme desde a nascente do Rio Pardo até a Foz, em Canavieiras, com o nome O Rio Marcado para Morrer. Que até que a carta ela ficou de uma forma muito bem feita. A gente agradece a todos que contribuíram, que elaborou a carta, essa carta de compromisso para estar apresentando aos candidatos, porque ela conta toda essa história. E essa carta ela funciona quase que um plano de governo, né, na área ambiental para os municípios ao longo da bacia. Então, esse filme que o cineasta fez nos chamou muita atenção. E a gente começou a reunir e conversar sobre, ou mesmo preocupado com esse título que o filme traz, né, Um Rio Marcado para Morrer. E nós, que fazemos parte dessa bacia, como é que mexe com a gente? O que nós poderíamos estar fazendo? Então, eu faço parte do CA, tem o CA,
tem o SEAS, que é uma organização social lá da Vitória da Conquista, e tem a AMEX, que é a Associação Mãe das Associações, lá na Resex Canavieiras, que é uma área grande ali de conservação. E faz parte dessa articulação também os sindicatos de trabalhadores rurais, principalmente aqui do Alto Rio Pardo, nós reúne ali no Mastro, que é o movimento da articulação dos sindicatos de trabalhadores rurais do Alto Rio Pardo, a REX, que é uma organização internacional, uma agência que tem a sede na Suíça, também tem escritório agora em Brasília. Eles vão, tivemos também um momento de projetos de apoio da Embrapa, também tem o NISA, que é um núcleo interdisciplinar da Unimontes, que participa com a gente. Então, nós formamos esse grupo, essa articulação, que eu acho que vem a somar com outras formas de organização ao longo da bacia. Podemos citar aqui como exemplo o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito e os afluentes, né, o Rio Pardo, que já existe há um bom tempo. Temos também podemos citar algumas coisas importantes que faz parte dessa articulação. A importância da Resex em Canavieiras, na Bahia, e também aqui foi criada uma RDS, aqui na nascente do Rio Pardo, que compõe os municípios de Montezuma, Vargem Grande e Rio Pardo de Minas. Essa articulação também, depois de várias reuniões que aconteceu a partir de 2015, teve encontros em Vitória da Conquista e também aqui na comunidade Pau d'Arcos, aqui em Montezuma. De todos esses momentos de discussão dessa articulação, resolveu criar um outro instrumento importante, também uma ferramenta muito importante, acho que para todos nós, que é o Observatório das Águas, né? O Observatório, para a gente poder ir colocando ali informações, né? Registro, qualquer coisa importante da bacia, para a gente ter uma referência para poder contribuir para que o rio possa continuar vivo e corrente. Então, essa articulação de várias entidades junto da sociedade civil, acho que vem de encontro para poder somar com os demais esforços que estão acontecendo. Esse momento agora, que nós estamos em período de eleição, essa articulação resolveu escrever essa carta, uma carta para chegar até os candidatos e candidatas, uma carta de compromisso com o Rio Pardo. A própria carta fala do compromisso que a gente deve ter, a parte que vem ali da Constituição Federal, né? Não é nada mais, nada menos do que cumprir o que está previsto na Constituição. Então, a articulação é isso. São de organizações da sociedade civil que criou uma estrutura de atuação e estamos aqui juntos para somar com os demais esforços que existem ao longo da bacia. Acho que no decorrer da reunião nós podemos ir acrescentando mais informação, além daquilo que está escrito na carta, né, de compromisso e outras questões que envolvem essa articulação. Obrigado pelo momento e a gente vai acrescentando no decorrer da reunião. E aí os outros demais membros aí das organizações que fazem parte dessa articulação podem também aqui, né, doutor André, se apresentar e falar da sua missão e do compromisso com a bacia do Rio Pardo. Obrigado. Muito obrigado, Eliseu, por nos situar, fazer esse contexto histórico aí da articulação da bacia do Rio Pardo, enfatizando aí as ações, né, os estudos realizados. Você fez referência ao vídeo documentário Rio Pardo, Rio Marcado para Morrer. Só lembrando a todos e a todas participantes que esse vídeo se encontra no Observatório, no site do Observatório do Rio Pardo, www.observatoriodoriopardo.com.br.
Já teve até algum comentário, esse filme marcou uma pessoa, o José Gilson, né, está comentando que esse filme marcou, né, a sua vida. Eliseu já se apresentou, ele é membro da diretoria do CA, que é uma das entidades que anima, né, a articulação, na verdade, a articulação engloba movimentos sociais, pastorais, né, de igrejas, é muita gente, mas existe um núcleo, né, animador, dentre eles o CA, que está sendo representado aqui pelo Eliseu, temos a REX, que Eliseu fez referência, né, a REX do Brasil, uma entidade importantíssima, né, que apoia essa articulação, e a gente gostaria de passar a palavra para a Marta Grave, para falar um pouquinho da REX. Bom dia a todas e todos. Estava aqui conectando o meu microfone. Meu nome é Marta Grave, eu trabalho como oficial de projetos na REX, que, como Eliseu bem falou, é uma organização não governamental internacional com sede na Suíça, que foi fundada pelas igrejas protestantes suíças lá na década de 60. Atualmente, a REX apoia projetos em mais de 30 países. A organização funciona com 2 modelos de apoio, tanto ajuda humanitária quanto projetos na área do desenvolvimento. Aqui no Brasil, a REX tem atuação há mais de 10 anos, sendo que hoje tem uma equipe, um escritório específicos aqui para o país. O escritório funciona em Brasília. E aqui no Brasil, a organização promove, sobretudo, ações ligadas ao desenvolvimento rural, nas temáticas de acesso à terra e território, gestão sustentável dos recursos naturais, aqui com grande prioridade para a questão da água, e também defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Esse trabalho ele é desenvolvido por organizações parceiras que recebem o apoio e a parceria da REX. Atualmente são 9 organizações da sociedade civil brasileira com as quais a REX trabalha, localizadas em Brasília, Minas Gerais, Bahia e em Goiás também. Como nossa apresentação precisa ser breve, quero só dizer que para nós da REX é imprescindível que os projetos apoiados e o trabalho das organizações parceiras resulte em impactos estruturantes para as comunidades apoiadas. Essa é uma das prioridades da REX. Então, iniciativas como esta de diálogo com aquelas pessoas que têm ou terão, caso eleitas, uma posição de responsabilidade pública é importantíssima. Os gestores dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Pardo têm um papel fundamental na sua preservação. Então, por esse motivo, eu saúdo as candidatas e os candidatos presentes e também as organizações que compõem a articulação e o Observatório do Rio Pardo, por ter possibilitado viabilizar esse diálogo tão importante nesse momento de eleição. Bom seminário para todos nós. Obrigada. Obrigado, Marta Grave. Agradecemos pelo importante apoio da REX, inclusive para a realização deste evento. Uma outra entidade muito importante que compõe a equipe animadora da articulação da Bacia do Rio Pardo é a CEAS, Centro de Estudos e Ação Social, aí da Bahia. O Maico, daqui a pouco ele vai fazer, inclusive, para nós, né, apresentar para todos nós o diagnóstico que essa instituição realizou sobre a Bacia do Rio Pardo, mas gostaria que, em poucas palavras, dissesse um pouco sobre essa importante instituição baiana. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maicon, sou do Centro de Estudos e Ação Social. É uma organização que tem 53 anos de idade e que atua nessa bacia há quase 30 anos. Então, estamos falando de um lugar onde nós atuamos, como a UCA e tantas organizações que estão aqui presentes, estamos falando de organizações que atuam no dia a dia aí nessa extensa bacia do norte de Minas ao sul, há cerca de 20 anos. Então, agradecer, primeiramente, os companheiros da articulação aí que pegaram
e as companheiras que pegaram nessa missão aí da gente fazer esse momento, e aos demais também agradecer a participação. Estamos juntos aí, vamos tentar contribuir. Agradecer. Muito obrigado, Maicon, do CEAS. Foi citado aí pelo Eliseu a Amex, uma organização importante também do estado da Bahia, que integra a equipe de animação da articulação da Bacia do Rio Pardo. Alguém representando a Amex poderia falar um pouquinho a respeito dessa instituição, dessa organização? Bom, uma das frentes de atuação da articulação da Bacia do Rio Pardo é a realização de estudos, né, diagnósticos, a partir do resultado desses estudos, tanto da academia e também dos saberes tradicionais, para propor alternativas, soluções. Oi. Continuando, a elaboração da carta, inclusive, foi a partir desses estudos já realizados, né, ao longo desse tempo. E o CEAS, como o Maicon acabou de dizer, né, já tem uma atuação há 30 anos, tem um acúmulo muito grande em termos de conhecimento, né, fruto desses estudos, das pesquisas e também das experiências práticas das comunidades com as quais a instituição lida. E nesse momento, então, o CEAS vai partilhar conosco, né, compartilhar um diagnóstico que foi feito da Bacia do Rio Pardo, especialmente na porção média, né, da bacia, mas que a gente lendo os estudos, a gente percebe que os problemas, né, são bem comuns às demais regiões. Então, eu devolvo a palavra para o Maicon, do CEAS, para partilhar conosco, nesse momento, o diagnóstico que foi realizado da Bacia do Rio Pardo. Com você, Maicon. Obrigado, companheiro. Bom, como agora foi relatado, vamos dizer, esse diagnóstico, o que nós temos hoje, ele é fruto dessa história de atuação das várias organizações que atuam nessa bacia há 20 anos, dentre elas o CA, a MEX, comunidades rurais, igrejas, sindicatos, organizações, enfim, um trabalho onde nós sistematizamos, mas também a partir de dados oficiais. Então, nós tivemos o cuidado de, a partir desse pé no barro, que as organizações que aqui compõem a articulação, a partir dessa história acumulada, como é que a gente pudesse qualificar? Qual é o nosso pressuposto para a gente fazer isso, botar no papel? O pressuposto é que é uma bacia de quase 600 quilômetros de extensão, nascendo em águas termais no norte de Minas e desembocando no sul da Bahia, com várias situações, problemas recorrentes historicamente. Não é a bacia do Rio Pardo, ela expressa aquilo que os dilemas e os conflitos por água e terra em todo o território brasileiro. Então, nós não estamos falando isso, não é uma exclusividade da bacia do Rio Pardo, as questões que hoje estão elencadas, né, que hoje nós sistematizamos. Então, a bacia do Rio Pardo expressa, né, o modelo de desenvolvimento econômico implantado nesta bacia desde os anos 70, mostra a ineficiência e a ineficácia desses modelos, desses projetos em torno da bacia. Por que nós estamos falando isso? Porque nessa bacia residem povos e comunidades tradicionais há cerca de 200 anos. Os relatos antropológicos de estudos desde os geraizeiros até as comunidades pesqueiras no município de Canavieira são comunidades tradicionais com mais e povos que vivem há mais de 200 anos. Nós estamos falando de uma bacia com uma riqueza imensa de riqueza da biodiversidade, desde a Cagá e Tupequi, no norte de Minas, passando pelas cachaças, pelos biscoitos de queijo, pelos polvilhos, pelos caranguejos do sul de Minas, um território extremamente rico, em termos de pessoas, saberes, sabores, né, resistência,
Então, nós estamos falando aqui de um território muito rico, e ele engloba aí, nós estamos falando, ele passa por 3 biomas brasileiros. Nós estamos falando de um território onde ele passa por 3 biomas brasileiros. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Então, um território com uma especificidade imensa, e que, na sua história, em todos os processos, né, e aí, se ele hoje, vamos dizer, com toda essa riqueza, mas ele também convive com conflitos. Ora, que conflitos são esses? São conflitos históricos, que até hoje permanecem em voga. São o que nós temos de diagnóstico, os principais conflitos em torno dessa riqueza são as monoculturas de eucalipto, o café irrigado, né? Nós vamos mostrar aqui a partir de dados aonde é que isso está. E nós temos também projetos do hidronegócio no sul da Bahia, nos criatórios confinados na cassinicultura, né, criação de camarão e também do eucalipto. Ou seja, nós estamos falando de projetos de desenvolvimento nesta bacia que, ao longo do tempo, e aí se lá no início, no filme que Eliseu trouxe sobre o Rio Pardo, o Rio Marcado Maramorê, se naquela época, na década de 80, nós tivemos os projetos de grandes barragens, e aí podemos elencar aqui como marco, divisor de águas, em Águas Vermelhas, a barragem do Machado Mineiro, que ela foi criada e construída para gerar energia e garantir a vazão ecológica da água. Hoje, essa barragem é um imenso elefante branco que não é capaz de gerar energia nem para a comunidade de Águas Vermelhas. Então, nem energia para a comunidade ela é capaz de fornecer. Então, nós estamos falando de projetos, vamos dizer, de ordem pública e de ordem que o Estado elaborou, que não mostrou a sua eficiência, e, pelo contrário, tem aprofundado os problemas nessa bacia. Nós vamos mostrar aqui, a partir de alguns dados, e por que nós estamos falando isso, e aí é importante a gente tentar registrar que, mesmo com todos esses projetos, mas existem comunidades e grupos no quais essas organizações que aqui compõem a articulação têm uma proposta e desenvolvem propostas que gerem renda e que estejam em equilíbrio com esse ambiente. Então, ao mesmo tempo que nós falamos na articulação que nós denunciamos, mas também a perspectiva é anunciar. Esse anúncio é a partir das práticas e projetos que hoje essa bacia desenvolve por tantos homens e mulheres e jovens nessa imensa bacia. Propostas e projetos que tanto geram renda, mas convivem harmoniosamente com esse ambiente. Por outro lado, estas comunidades convivem com os conflitos que agora eu acabei de elencar. Aqui nós vamos trazer alguns desses dados. Esse estudo ele está no site do Observatório, onde todos puderam ter a oportunidade de... Então, esse estudo está disponível. Esse estudo ele foi uma demanda da articulação que aqui compõe, né, das organizações que compõem, né, então nós conseguimos elaborar esse primeiro estudo no ano de 2018. Esse estudo ele tem como base dados oficiais da Agência Nacional das Águas, com base também em dados do SOS Mata Atlântica, dados oficiais do IBGE, a partir de 2016. Então, o SEAS, justamente com o CEA, com a REX, com a Universidade Católica de Salvador e a Universidade Federal da Bahia, a partir do Grupo de Pesquisa Geografar, nós trouxemos o que está acontecendo, porque é um fenômeno natural, a água que não corre mais entre Cândido Sales e Itambé é um fenômeno natural, o que está acontecendo? Né? Então, o que se tem por trás disso? Então, a gente procurou quis entender que não é um fenômeno natural, mas ele tem uma ação, vamos dizer, que não dialoga. E essa conclusão partiu a partir dos resultados desse estudo. O que ele nos diz? Né? Nos dados do Atra Municipal, do SOS Bahia, do Sistema de Meio Ambiente, em 2014, entre 2000 e 2014, nós temos aí municípios com a liderança no estado da Bahia de maior área de desmatamento. Entre eles, em primeiro lugar, são os municípios que mais desmataram
na Bahia entre 2000 e 2014. Primeiro, Cândido Sales. Segundo, Encruzilhada. Terceiro, Vitória da Conquista. Quarto, Canavieiras. Ou seja, os 4 municípios que mais mataram na Bahia entre 2000 e 2014, são os últimos dados que nós temos, e que fazem parte da bacia, foram os que mais mataram no caso da Bahia. No caso de Minas Gerais, os 4 primeiros municípios, e aí, na verdade, entre os 10 municípios que mais mataram entre 2014 e 2015, em primeiro lugar, nós temos Curral de Dentro, com 56 mil hectares desmatados, são dados do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Jequitinhonha, em segundo lugar. Águas Vermelhas, em terceiro lugar, que mais mataram. Em oitavo lugar, Ninheiras, dos municípios que estão aí na bacia, que outros que fazem parte de outras bacias. Ou seja, estamos aí tendo concatenações que o problema das águas e dessa bacia, ela não diz respeito somente à falta de água, mas tem algo aí que demonstra que, além disso, né, nós já temos um problema histórico, que é de desmatamento. E que muitas das comunidades as comunidades e os grupos no qual vivem nessa bacia têm relatado isso. Então, confirmam o que os grupos e as comunidades rurais, né, diz. Um dado extremamente, vamos dizer, que nós estamos entendendo na articulação da bacia, que nós temos um verdadeiro desequilíbrio neste consumo das águas, e aí nós partimos dos dados do leito do Rio Pardo. Então é importante a gente destacar que o dado que eu vou trazer agora, ele não é um dado dos afluentes da bacia do Rio Pardo. Nós pegamos os dados oficiais da Agência Nacional das Águas, que de 2016, relativo, no leito, né? Então, a água que é captada no leito do Rio Pardo. O que nós identificamos a partir dos dados da Agência Nacional das Águas? Que 90% dos usos da água do Rio Pardo, 90% das outorgas liberadas pelo governo federal, porque nós estamos falando de uma bacia federal, 90% das águas estão sendo utilizadas para irrigação. Para irrigação. Ou seja, por esse número, nós já podemos identificar que o princípio do direito humano a uma água de boa qualidade, a dessedentação humana, não está sendo cumprida nem no mundo, nem no Brasil, nem na Bahia, nem na bacia do Rio Pardo. Então, o princípio aqui que está sendo a maior totalidade das águas destinadas e outorgadas pelo governo, pelos governos, e atualmente, que 90% dessas águas estão sendo destinadas à irrigação. Então, são 29 outorgas de café irrigado, e que dessas outorgas de café irrigado representam 64% de toda a água, desses 90%. 4 municípios irrigantes consomem 75% da água, contabilizada via outorga da ANA, na bacia do Rio Pardo. Então, entre esses municípios que mais estão hoje tendo consumo de água para irrigação, Encruzilhada, Águas Vermelhas, Cândido Sales e Ninheira. Nós estamos falando do leito do rio, certo? Os afluentes, como o Rio Catulé, a Água Preta, não está nesses nossos dados. O que nós estamos falando aqui são dados do leito do rio. Então, na Bahia, são 38 outorgas, em nome de 28 irrigantes, né? Em Minas Gerais, são 35 outorgas, para 32 irrigantes. Vai lembrar que essas outorgas, existe uma questão a nível de legislação, que elas não são atualizadas, não existe, nunca existiu eficazmente uma fiscalização em torno da renovação dessas outorgas. E o mais incrível, em períodos de seca, todo mundo aqui que vive nesta bacia sabe que 2016, 2017, o município de Cândido Sales e També teve que ser abastecido por carro-pipa, enquanto as outorgas estavam atualizadas e sendo o consumo e a captação da água ainda acontecendo. Então, em termos de outorgas. Então, essa situação nos coloca em sinal de alerta, né? Então, quando a gente falou de irrigação,
nós estamos falando aqui a principal cultura dessa bacia, no caso, que tem, a partir dos dados que nós temos da ANA, é o café. O café responde por 72% vamos dizer, desse consumo da água. Então, o café irrigado que nós podemos encontrar aí de Encruzilhada, subindo aí a parte depois da barragem, antes da barragem Machado Mineiro, subindo aí Painheiro, Taiobeiras, nós vamos ter aí plantio de café irrigado. E aí tem uma questão, porque esse método de irrigação que hoje é utilizado nessa bacia, e a partir de como ela está, a bacia e o rio, ela é uma irrigação extrema, é uma irrigação que, em termos de técnica, nós temos 17% dessa irrigação sendo feita por pivô central. Ora, pivô central, hoje até assumido pela Embrapa, em termos de estudos, somente 15% dessa água que é irrigada nos cafés é aproveitada pela planta. Nós temos aí 17% desses métodos de irrigação sendo por pivô central e cerca de 60% de gotejamento. Bom, então, a área destinada de café, nos dados que nós temos até de 2016, Barra do Choça é o que lidera, vamos dizer, Barra do Choça ela está nessa bacia, ela está ali na microbacia, no afluente do Rio Catulé, talvez junto com o Rio Mosquito, um dos mais importantes afluentes dessa bacia. Só o Rio Catulé, ali, ele abastece uma população ali da região de Vitória da Conquista, toda a região do Sudoeste, cerca de 400, 500 mil pessoas no seu consumo diário. Então, como o Rio Mosquito, em Minas, o Catulé ele ganha uma dimensão, tanto é que ele está sendo motivo aí de uma construção de uma barragem, e aí a discussão também de como fazer essa gestão. Então, então Barra do Choça lidera com essa quantidade de café, e depois Vitória da Conquista. São dados do IBGE, segundo os dados do IBGE, são 10 mil hectares de Vitória da Conquista, Barra do Choça com 19 mil. Isso na Bahia. Mas o município de Águas Vermelhas, né, ela teve um aumento expressivo de 2000 a 2016, em termos de café irrigado. Sim, nos anos 2000, ela tinha 810 hectares plantados, em 2016, 3.600. Então, houve um crescimento de área enorme. Berizal, a mesma coisa, saiu de 360 hectares, quilos por hectares, e foi em 2016 foram para 3.000. Então, é um crescimento enorme em termos de... Né? Outra cultura que entendemos também como um sério conflito nesta bacia é o plantio de eucalipto. Então, nós temos, historicamente, quem vive nessa bacia, desde os anos 90, tem sido uma cultura amplamente desenvolvida na região, e que temos, a partir de nossos dados e nossa realidade prática nas comunidades, é também uma cultura que ela causa conflito, porque diversas comunidades identificaram que, a partir dos projetos nos seus territórios, a questão da água, a questão, né, essa foi uma diminuição em termos também do acesso às terras onde esses eucaliptos estão plantados, para produzir comida, né? Então, nós temos também a cultura do eucalipto aí com uma grande expressão nessa região, né? Barra do Choça, Cando Salles, Encruzilhada, Ribeirão do Lago, Vitória da Conquista, Águas Vermelhas, Berizal, Idaiabira, Ninheira, Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, enfim, um conjunto aí de municípios com esses projetos econômicos. Então, o que nós, né, podemos estar aqui para finalizar em termos de conclusões do estudo, o que nós temos, né? Em termos de o que nós entendemos? Entendemos que é um rio que está aí marcado para morrer, como foi o filme dos anos 80, que os sucessivos governos não conseguiram, não só aqui, não só na Bahia, não só nessa bacia, mas, enfim, um arranjo institucional, federal, estadual, municipal, não foi capaz de resolver os dilemas que até hoje estão colocados. Não são dilemas novos, são dilemas velhos, mas eles se atualizam, né?
porque a água entendemos como um bem comum, e que ela não está sendo, a bacia do Rio Pardo expressa que ela não está sendo capaz, as políticas, as ações governamentais não estão sendo capazes de garantir esse bem de forma, uma água de qualidade, permanente e saudável. Então, o desabastecimento humano é algo para nós como algo concreto que essa bacia vive rotineiramente ou vive constantemente nessa sombra, né, do desabastecimento humano. Algo que os índices pluviométricos, o que cai de água da chuva, o que cai nesta bacia, ela era capaz, só que ela está tendo destinos diferentes, não atendendo primeiramente a esse princípio. Aí a monocultura do café, a monocultura do eucalipto, né? A pecuária extensiva, e aí sim a questão do tratamento de esgoto. São municípios que, como o resto do Brasil, você tem são comunidades e municípios que ainda não têm seu tratamento de esgoto. Enfim, dilemas que nós, enquanto articulação, enquanto entidades, estamos nesta frente, nessa batalha, acreditando nesta organização e sempre atentos e buscando exigir e reivindicar do poder público, e seja ele de qual matiz ele esteja relacionado, matiz partidário. O que nós queremos é garantir os direitos que hoje discutir ou batalhar ou se organizar para garantir os direitos que até então estão comprometidos nessa bacia. E isso nós, nos municípios que nós atuamos, nas comunidades, a gente busca estar fazendo a luta diária, né, reivindicando e tratando essas questões com seriedade para que, de fato, políticas públicas sejam efetivadas e adequadas. Então, essa é a nossa luta permanente, não é uma luta pontual do período eleitoral, nós temos esse processo de movimento preocupados, né, tratando essa discussão e algo como algo coletivo, não de uma ou duas organizações, mas de algo que diz interesse ao campo e à cidade. Eu acho que eu falei muito, mas eu quero agradecer aí a participação e podemos continuar. Maico, nós é que agradecemos ao CEAS, a você, em especial, por compartilhar conosco um importante estudo, né, que apresenta de forma detalhada o quadro, né, o diagnóstico da bacia do Rio Pardo. E pela sua fala, pelos dados que apresenta, parece que de 92, né, por ocasião da produção do vídeo comentário, a situação ela se agravou ainda mais. E é diante desse quadro que os movimentos, as organizações sociais, as comunidades, os movimentos sindicais, as igrejas, né, têm feito frente para tentar manter o Rio Pardo vivo e corrente, né? Haja vista a carta que foi apresentada aos candidatos e às candidatas, né, que é fruto dessa reflexão. Apesar, né, desse quadro que você apresenta para a gente, que é bastante desolador, mas há muita coisa boa acontecendo. Eliseu fez referência no início da fala à criação da RDS Nascentes Veredeiras, né, uma reserva de desenvolvimento sustentável, com cerca de 40 mil hectares de cerrado. Foi uma luta que partiu das comunidades, das organizações, diferente de outras unidades que às vezes a iniciativa do governo, né, do órgão público. Essa foi uma iniciativa das comunidades. Isso para quê? Para manter o Rio Pardo vivo e corrente, né? Uma vez que, a partir da criação dessa RDS, muitas nascentes, né, voltaram a correr, muitos afluentes que haviam secado, né, voltam a correr. E para os gestores é esse grande desafio, né, diante desse quadro que você apresenta, que eles vão, em sendo eleitos, né, atuar, né, vão ter que desenvolver políticas públicas ambientais para fazer frente a esse quadro que você apresenta. Isso exige muita articulação, estudo, né, e também, sobretudo, a participação das comunidades. Uma coisa que a gente aprende nessa articulação da bacia do Rio Pardo é que o povo, as comunidades têm muito o que ensinar, né? Esses dados que você traz para nós, na verdade, foram o povo, né, as comunidades são a fonte desses estudos. Eu imagino, né, como os candidatos e as candidatas estão ansiosos, né, o candidato geralmente gosta de um debate, infelizmente, por conta da limitação desse espaço, né, virtual,
é quase impossível a gente promover esse debate, mas seria muito bom que, eu tenho certeza que todos os candidatos e candidatas iriam enriquecer ainda mais esses dados, trazendo, né, outros dados que não foram apresentados, ou experiências concretas, ou também, quem sabe, até contestar também, né, porque é próprio de um ambiente democrático, né, a contestação também. Mas, infelizmente, por conta do tempo e também das limitações dessa modalidade, a gente vai ter que pensar em um outro momento para fazer o debate. E aí fica até como foi colocado, a articulação da bacia do Rio Pardo. Oi. Ô, André, desculpa eu quebrar o protocolo. Eu queria apenas dizer o seguinte: como nós temos aqui hoje, nós temos aqui, o meu tempo está sendo limitado, eu provavelmente vou participar de uma outra reunião agora, mas vou estar aqui até o máximo que eu puder. Eu queria me colocar à disposição da seguinte forma: nós temos hoje um movimento que a gente tem em Caetité e Guanambi a respeito da exploração do minério de ferro e do urânio, tá? Então, nós temos já uma participação bem efetiva do nosso companheiro, o senador Fábio Contarato, que é o presidente da Comissão do Senado de Meio Ambiente, tá? E ele já fez algumas reuniões e ficou de vir à Vitória da Conquista. Infelizmente, não veio por causa da pandemia. Mas nós marcamos e estamos dando prosseguimento a algumas reuniões, e ele nos comprometeu-se a vir aqui no mês de junho, provavelmente depois já da liberação da vacina. E eu gostaria que, se vocês quiserem, e se nós todos, eu ficaria à disposição para fazer esse elo entre o movimento e o senador, tá? Da República, tá? Então, eu fico aqui à disposição. Meu nome é José Itamário, você vai decorar, viu? E fico à disposição de fazer essa interface com o senador e, ao mesmo tempo, se a gente tiver a oportunidade, em Vitória da Conquista, a gente fazer uma reunião quando a vinda do senador à Vitória da Conquista. Ou fazer também aqui, virtualmente, uma reunião com o senador, porque, independente de partido político, ele é presidente da Comissão Parlamentar de Meio Ambiente do Senado, tá? Então, eu me ponho à disposição, caso seja necessário, e se for interesse desse elo, tá? Eu agradeço e peço desculpa por quebrar o protocolo. Itamar, nós que agradecemos, né, que nenhuma quebra de protocolo, a intenção é essa mesma, né, é da gente juntar forças, a articulação da Bacia do Rio Pardo, juntar forças com outras iniciativas. E, nesse sentido, que a gente estava pensando aqui, discutindo com os companheiros e as companheiras, porque a articulação que já existe há 5 anos, né, desde 2015, ela congrega as organizações da sociedade civil, organizações sociais, movimentos sociais, igrejas, né, pastorais. Mas quem sabe, a partir desse nosso encontro virtual de candidatos e candidatas, uma vez sendo eleitos, né, e aí, como o senhor falou, independente de partido político, quem sabe esse nosso encontro aqui seja um embrião de uma organização dos prefeitos dos municípios da Bacia do Rio Pardo, uma frente, por exemplo, né, de prefeitos da Bacia do Rio Pardo, e juntos, né, nessa frente, nessa articulação, não sei que nome teria, a gente buscar as alternativas. E como acontece na articulação, né, a troca de experiências. Às vezes uma coisa legal que aconteceu no município, né, pode servir para um outro também, mas para isso é preciso criar esse espaço de discussão. Fica aí, né, só agregando essa proposta do senhor, quem sabe surja também, é só uma provocação, uma organização aí dos prefeitos da Bacia do Rio Pardo. Bom, foi enviada aos senhores e às senhoras a carta de compromisso, né, a todos os candidatos dos municípios. Oi. O sargento Nixon também pediu a palavra. 1 minutinho, sargento, é só por conta da questão do tempo, mas o senhor está com a palavra. Me dei 1 minuto. Bom dia a todos.
Eu, como candidato a prefeito pelo município de Águas Vermelhas, e onde, né, divide aí o barramento da hidrelétrica de Machado Mineiro com o município de Linheiras, nós temos boas notícias com relação ao acúmulo de água, né? E como pontuou aí o cidadão a respeito da falta d'água em 2016 e 2017 no município de Cândido Sales, há também uma inércia da Embasa, porque a Embasa captava água no lençol do rio sem fazer um barramento. E aí a CEMIG é obrigada a liberar água para abastecer a população. E com isso não havia chuvas na época e a barragem chegou ao seu volume morto. Hoje existe um controle rigoroso com relação à irrigação, exceto o que o colega pontuou, e nós devemos, sim, não medir esforços para aniquilar e acabar com o pivô central. O pivô central realmente é o inimigo número 1 da barragem da hidrelétrica nossa aqui de Machado Mineiro. O sistema de gotejamento já é mais econômico e mais eficaz. Eu sou apoiado aqui pelo deputado Zé Silva, que é da frente da agricultura, e ficou acordado de trazer aqui o ministro do Desenvolvimento Regional e a ministra Tereza Cristina, que é da agricultura. Nesse sentido, a gente poderia estar criando uma agenda futura com todos para, de forma presencial, aqui em Machado Mineiro, fazer uma grande reunião e pontuar o que pode ser feito a partir daí. É uma ideia que eu deixo aqui para os senhores para fomentar. Eu tenho o contato direto com o deputado Zé Silva e pós-pandemia a gente pode estar articulando aí essa ideia. A gente pega o ministro do Desenvolvimento, que necessitamos, sim, de fazer mais barragens ajujantes e também a barragem de Berizal, que tanto anseia o povo com a barragem de Berizal, que está aí há mais de 20 anos sem mover nada nesse sentido. E com o ministro do Desenvolvimento, a gente apresentar as demandas, porque se nós tiver como represar essa água e manter a corrente do rio, que haja visto, se eu entendo que se hoje não tivesse a barragem, eu acho que nem rio nós teríamos. Está aqui a situação aqui do Rio Pardo, do Rio Mosquito, que acabou geral, assoreou, e não temos mais como acumular água se não for fazer o desassoreamento. E eu entendo, sim, que o Rio Pardo está morrendo aos poucos, mas há que unir forças, né, junto aos governos, né, aos governos da Bahia, de Minas Gerais, do governo federal, para conseguir uma saída, tanto para fomentar a agricultura de maneira controlável e preservação do meio ambiente. Porque hoje, o nosso município não suporta mais, não pode se falar mais na falta da produção de café, da cafeicultura, e também a outra fonte de renda, que é o eucalipto. Mas tem que ser de maneira controlável, ambientalmente correta. Eu deixo aí meus agradecimentos. Está aqui meu candidato a vice-prefeito, Marcelo Salles, engenheiro da CEMIG aposentado, ambientalista também, meu colega aqui, Murilo, que será futuramente nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Deixo um forte abraço, André. Desculpa eu estar interrompendo aí, mas nós estamos lutando, sim, por um rio mosquito fluente, saneado, e preservar o Rio Pardo, apesar de que nós precisamos, muito trabalho, realmente, porque o Rio Pardo, lá já na ponte de Cândido Sales, já está praticamente novo. Muito obrigado aí pela participação. Sargento Nixon, agradecemos a intervenção do senhor e registramos, né, sua proposta, sua ideia, e vamos depois pensar uma forma de viabilizar essa ideia. Oi, André. Dando continuidade, como eu estava dizendo, os senhores e as senhoras receberam a carta, né, a carta compromisso. A ideia de fazer esse encontro foi justamente porque o pessoal começou a questionar, né, de onde vem, quem é essa articulação. Hoje, em tempos, né, de fake news, todo mundo fica com a orelha em pé. Então, a ideia de fazer esse encontro é para isso, é para tirar as dúvidas. Então, a gente gostaria agora de passar a leitura dessa carta compromisso, só lembrando que alguns, inclusive, já até subscreveram, né, já enviaram para a gente. Em breve vamos publicar no Observatório do Rio Pardo. Agora vamos fazer a leitura dos tópicos que estão contidos na carta compromisso. São 20 tópicos, né, é o tempo que resta. Pode ser que nessa leitura surja aí alguma
alguma explicação, né? Alguma dúvida? Bom, passemos então à leitura da Carta Compromisso com o Rio Pardo, vivo e corrente. Pode seguir nos tópicos. Primeiro, criar mecanismos legais, jurídicos e administrativos, obviamente, né, dentro da competência do município, para restringir as atividades de mineração e de monocultivos que impactem a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais, os mananciais de água e as florestas, considerando as necessidades das gerações atuais e futuras. A gente não é contra o desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento sustentável. E aí eu gostaria só de ressaltar para os senhores e as senhoras que nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, o inciso 6, estabelece a competência concorrente, né, da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios para legislar em matéria ambiental, como, por exemplo, a questão dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente, né, controle da poluição. Então, o município pode legislar em matéria ambiental. Só para dar um exemplo, a lei orgânica do município de Rio Pardo de Minas estabelece que do centro, né, da sede do município, na cidade de Rio Pardo, não se pode fazer monocultivo de eucalipto ou outra cultivo num raio de 4 quilômetros. E da sede dos povoados não se admite o monocultivo num raio de 2 quilômetros. Está lá na lei orgânica do município. Embora, né, muita gente nem sabe e às vezes nem invoca essa lei. Mas é só para ressaltar essa abertura, né, que a própria Constituição Federal dá em termos de marco legal de proteção ao meio ambiente, né, que também é competência legislativa dos municípios. A segunda proposta contida aí na carta é elaborar e discutir projetos de lei que estabeleçam zonas livres de agrotóxicos e de transgênicos no município e que proíba a pulverização aérea de agrotóxico no território do município. Aí, voltando a esse primeiro tópico, né, de novo, a competência concorrente, né, de legislação. Hoje é um problema que atinge, né, onde há grandes maciços de eucalipto. As comunidades, além da questão da hídrica, convivem ainda com o agrotóxico, né, sendo aplicado aí em cima da cabeça das comunidades. E aí é possível que os gestores, né, pensem alternativas para proibir esse tipo de prática. Elaborar e discutir projetos de lei que reconheçam os povos e comunidades tradicionais do município e protejam os seus territórios tradicionais. Aí, mais uma vez, eu trago um exemplo da cidade de Rio Pardo de Minas, o município de Rio Pardo de Minas. Talvez no Brasil seja um município, o único município onde há uma lei municipal que reconhece a tradicionalidade de uma comunidade, a comunidade chama Sobrado, é uma comunidade geraizeira, e, ao mesmo tempo, protege o seu território. A gente sabe que existe um marco legal, né, das comunidades, dos povos, comunidades tradicionais, na Constituição, decretos federais, lei estadual, a Lei 21.147, aqui em Minas Gerais. Mas o município de Rio Pardo de Minas tem essa lei, né, municipal que protege uma comunidade. Esse apelo que a gente faz aos senhores, caso sejam eleitos, né, pensar aí em projetos de lei que reconheçam a tradicionalidade dos povos e também proteja o seu território. Aproximar a administração municipal de lideranças, especialistas, comunidades e instituições locais, com domínio de conhecimentos e técnicas que permitam promover desenvolvimento econômico com a qualidade de vida e preservação ambiental. Parcerias, né? A palavra é essa, parcerias. Nós temos nessa vastidão dessa bacia, né, institutos federais, universidades, né, organizações de pesquisa, o que foi apresentado para a gente hoje do diagnóstico da bacia é resultado também, né, da atuação dessas instituições de pesquisa. Isso pode ajudar muito os senhores, né, na elaboração e também execução de políticas públicas referente ao meio ambiente. Na região do Alto Rio Pardo, a atuação muito intensa da Embrapa, né, fazendo, por exemplo, a pesquisa da cadeia do óleo de piqui, que é uma atividade muito intensa, né, com povos e comunidades tradicionais, fazendo experimentos com uma variedade, né, nativa do cerrado, que é o viludo. Talvez pode até vir a substituir o eucalipto, né, que é uma planta, é uma árvore típica, né, do cerrado. Então, a importância, né, de estabelecer essas parcerias. Elaborar e implementar política e programas municipais de sementes crioulas, essa prática, né, das comunidades que vão selecionando, vão guardando as suas sementes, e isso gera, além da questão ambiental, gera também
trabalho e renda. Essa prática tem sido muito comum para as comunidades, né? A gente percebe muito pouca iniciativa da administração pública, no sentido dessa política e programa de sementes crioulas, né? Programas municipais. Construir viveiros municipais de mudas, com especial atenção para as espécies de uso alimentar, medicinal e forrageiro, cujo estoque deve funcionar como bancos de sementes crioulas nativas, a serem disponibilizadas a agricultores e agricultoras do município. As comunidades, as organizações sociais têm avançado bastante, né? Pelo menos na porção mineira da bacia do Rio Pardo, a gente conhece várias experiências das chamadas casas de semente, né? Que pode ser uma iniciativa familiar, comunitária ou mesmo regional, mas a gente percebe que ainda há uma carência, né, em relação à administração pública, né, para estimular esse tipo de prática. Às vezes, no máximo que a gente encontra é a produção das mudas, né, dos viveiros, mas ainda tem uma coisa muito tímida. Efetivar uma política e programa municipais de recomposição de nascentes e matas ciliares com sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais, uma prática muito comum dos povos e comunidades tradicionais. Traz um benefício enorme, né, para o meio ambiente e também a produção de alimentos saudáveis. E aí, mais uma vez, né, tem até algumas iniciativas na questão da recomposição das nascentes, através da distribuição de mudas, cercamento das nascentes. Mas essa prática dos sistemas agroflorestais, pelo menos em relação ao poder público, ainda é bastante tímida. Criar e implementar uma política e programa municipais de turismo de base comunitária, a fim de aquecer as economias locais e promover a autonomia das comunidades por meio da valorização da cultura e do meio ambiente, gerando emprego, renda e inclusão social. Mike, no diagnóstico, falou da beleza, né, do potencial que são todos os municípios, né, que compõem a bacia do Rio Pardo. Mas as iniciativas, muitas vezes, em relação ao turismo, é aquele turismo de massa, né, que muitas vezes, inclusive, até traz danos profundos para o meio ambiente e para as comunidades. Então, a gente propõe nessa carta aí a implementar uma política mais do turismo de base comunitária, que há um envolvimento, né, dos povos e comunidades. Eles passam a ser protagonistas, né, na implementação dessa política. Estabelecer parcerias com o governo estadual para destinar as terras devolutas situadas no município à criação de unidades de conservação e de uso sustentável sob a gestão municipal. Na realidade, aí da porção, né, da bacia do Alto Rio Pardo, em Minas Gerais, há um grande volume de terras públicas devolutas, né, na região aí de Taiobeiras, São João do Paraíso, Indaiabira, todos os municípios, na verdade, né, a questão das terras públicas aqui de Minas Gerais. A gente sabe que não tem uma governança de terras públicas. Essas terras que poderiam ser destinadas, como está propondo aí na carta, a criação de unidades de uso sustentável, muitas vezes é objeto de grilagem, né, das terras, causando conflitos, graves conflitos sociais. Então, há essa possibilidade de o município gestor, né, acionar o Estado para dar uma destinação adequada. No nosso caso aqui em Minas Gerais, inclusive, tem assento na Constituição, né, a destinação dessas terras. Estabelecer parcerias com os governos estadual e federal para a gestão das unidades de conservação estaduais e federais, localizadas no território do município, com prioridade para ações de educação ambiental com crianças, jovens, das escolas do município. Uma iniciativa interessante, foi dito aí da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, Nascentes Geraseiras, que abrange 3 municípios, Vargem Grande do Rio Pardo, Montezuma e Rio Pardo de Minas. É uma reserva federal, do governo federal, mas atualmente encontra uma série de desafios, né, estruturais, de fiscalização, né, de manutenção, de pessoal. Então, há a possibilidade, inclusive, de fazer essas parcerias, né, o ICMBio, estabelecer termos de parcerias aí com os municípios, isso é só para dar um exemplo. Criar e efetivar política e programa municipais de apoio à construção de infraestruturas para captação e armazenamento de água da chuva, as cisternas de placas, né, que uma experiência muito exitosa em todo o semiárido brasileiro, barreiros, barraginhas, tanques de pedra, barragens subterrâneas e outras tecnologias sociais. Aí as organizações sociais, de modo especial a ASA, né, tem uma grande experiência e pode contribuir para a implementação desses programas também, né, pelos gestores públicos. Viabilizar
formas de preservação ou revitalização das fontes naturais de água e ampliar a captação da água da chuva no campo e na cidade, levar essa experiência tão exitosa, né, que acontece e aconteceu na zona rural, mas também para a cidade, né, para melhor aproveitamento da água de chuva. Contemplar todo o município, sede e comunidades rurais, com todos os serviços de saneamento básico, e aí a gente entende o serviço de saneamento básico como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem da água da chuva e coleta e destinação adequada aos resíduos sólidos. E aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para a lei 14.026, né, recentemente sancionada, agora nesse ano de 2020, é o chamado marco regulatório do saneamento básico, que nós, né, a articulação, a gente entende de outra forma, a gente entende que, na verdade, é a privatização dos recursos naturais, de forma especial a água. E, a partir da vigência dessa lei, os senhores dos municípios menores vão encontrar um grande desafio. Já há uma reclamação, uma insatisfação da população em relação às companhias, né, públicas que explora esse serviço, mas a tendência, nós, inclusive, tivemos a oportunidade, essa articulação, de promover um seminário para discutir os efeitos dessa lei para as comunidades, para os municípios, e os especialistas que nós ouvimos, né, já apontaram, assim, grandes desafios para os gestores, porque parece que a lei, ela quase que obriga, inclusive, a privatização, né, esses serviços aí vão ter que ser explorados por empresas privadas, e empresa privada tem como objetivo lucro. E a gente sabe, né, que os municípios pequenos, eles são, né, nessa perspectiva do lucro, deficitários. Aí a grande questão que se coloca é se uma empresa privada vai ter interesse, né, de garantir esse direito fundamental do saneamento básico às comunidades, aos pequenos municípios e às comunidades rurais. Aí fica um alerta, né, inclusive para fazer essa articulação, para fazer frente, né, aos efeitos dessa lei. Elaborar e executar projetos que garantam a drenagem adequada das águas da chuva, incluindo a restauração de riachos e córregos urbanos, né? Não só nas comunidades rurais, mas também aqueles córregos que atravessam o perímetro urbano dos nossos municípios. Tornar a coleta seletiva uma política pública municipal, sem desconsiderar a necessidade de alternativas para a área rural, né? Já muitos municípios avançaram, né, nessa política, mas muitas vezes não contempla as comunidades rurais. Então, tem que estender. Valorizar e fortalecer as experiências e iniciativas da sociedade civil no processo de elaboração e execução de políticas públicas na área ambiental. Aí a gente volta a insistir, quando a comunidade participa, né, através das suas organizações, a possibilidade da política ambiental dar certo, né, ser de fato efetivada, é muito maior, né, com o envolvimento das comunidades. Fortalecer e ampliar políticas públicas voltadas para a promoção da agricultura familiar, a agroecologia e a produção orgânica e os sistemas agroflorestais, né, os chamados SAFs, criando programas de inclusão de seus produtos nas compras públicas de alimentos, né, como, por exemplo, a alimentação escolar, que já é uma realidade, né, nos municípios, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, mas a gente pode estender nessa política, pode ampliar, né, como, por exemplo, a compra para hospitais, asilos, orfanatos, né, compra para eventos que o município muitas vezes promove, né, e outros. E essa compra feita diretamente das organizações dos agricultores e agricultoras do município. Apoiar meios alternativos de comercialização de produtos agroecológicos da agricultura familiar. O município, né, ser esse indutor, né, ser criativo, agora, inclusive, com a pandemia, né, as limitações da pandemia, de uma certa forma, também motivou novas alternativas, né, de comercialização, a gente ficar atento a esse, e o município, através das suas secretarias, né, dos seus técnicos, podem contribuir, né, para as comunidades, buscar novos meios, né, mercados para a comercialização de seus produtos. Apoiar e realizar campanhas de conscientização sobre educação ambiental e alimentar, segurança alimentar e nutricional e agroecologia nos meios de comunicação públicos. O município, a estrutura do município tem uma capilaridade muito grande, né? Então, utilizar dessa estrutura para levar conhecimento, para educar, né? Inclusive, é só chamando a atenção que no artigo 225 da Constituição, no seu parágrafo 1º, inciso 6º, impõe ao poder público, né? Quando ele fala poder público, é a União, o Estado, os municípios, essa obrigação de promover a educação
ambiental, né? A gente percebe que já avançou muito mais na educação formal, né, nas escolas, né? Então, todo o currículo contempla a questão ambiental, mas é preciso também sair dos muros das escolas, né, levar para as comunidades, para o público em geral, e aí buscar formas criativas para promover essa educação ambiental. E, por fim, investir na constituição de um fundo municipal de meio ambiente com recursos oriundos de multas e outras fontes para viabilizar projetos de fomento e boas práticas das organizações da sociedade civil. É uma novidade, poucos municípios, na verdade, a maioria dos municípios, né? Tem lá o CODEMA, né, que consegue captar recursos, mas essa ideia do fundo é muito interessante, né? Inclusive, dá para fazer uma parceria com o Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário, né? Tem aquelas verbas da transação penal, né? Dos TACs, que são celebrados pelo Ministério Público, então pode o município, o gestor, se aproximar, né, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, e pensar uma forma, né, de destinar essas verbas para esse fundo, e aí financiar, né, projetos sustentáveis. São esses os pontos, né, que as comunidades oferecem aos senhores e às senhoras, né, o que a gente pensa, o que a gente quer. A gente não tem nenhuma presunção de achar que essas nossas propostas são as mais viáveis, né? Não, pode ser que algum candidato ou candidata em seu plano de governo, né, foi muito mais além, né, tem coisas muito mais complexas, mas a nossa intenção, enquanto organizações que compõem a articulação da Bacia do Rio Pardo, é oferecer aos senhores e às senhoras, né, que vão estar à frente, né, caso sejam eleitos, né, dos municípios, que serão os responsáveis de implementar as políticas públicas, especialmente em relação ao meio ambiente. Aí são essas propostas. E como eu havia dito, já foram enviadas para os contatos, né, que a gente conseguiu, de todos e todas, e alguns, inclusive, já até nos retornaram, que é o caso do senhor José Gilson Felício, já subscreveu, já nos enviou, o senhor Juraci Nunes de Oliveira também, lá de Tapetinga, subscreveu essa carta de compromisso, o Mário Mota Rodrigues Alves, lá do Barra do Choça, também já subscreveu, a Cleia Malta de Oliveira Andrade, o Arnaldo Lopes Costa, de Mascote, na Bahia, todos eles já subscreveram, já nos enviaram, e a gente faz esse apelo, né, para os senhores e as senhoras, a partir desse nosso encontro, que subscrevam, e nós nos colocamos à disposição, né, caso sejam eleitos, para que efetivem, né, essas propostas e outras, né, que estão contidas já no plano de governo de cada um e cada uma. Bom, são 11h42, ultrapassamos o tempo que a gente havia previsto, que era 11h30, mas houve aqueles probleminhas, né, no início, ainda estávamos aqui no ajustamento aqui das questões técnicas, mas queremos agradecer a todos e a todas por ter atendido ao nosso convite, né, para esse encontro virtual. A gente entende que, sabemos, né, que estamos a 9 dias das eleições, já vocês, né, estão na reta final aí da campanha, e nessa reta final os compromissos, né, intensificam. E o fato de ter tirado um tempinho na agenda, né, de campanha de vocês para estarem aqui já demonstra que o meio ambiente, né, é uma pauta importante para a administração. E a gente fica muito feliz com essa adesão e agradecemos pela deferência, né, que tiveram para com esse nosso convite. Desejamos, né, boa sorte nessa empreitada, né, que vocês estão envolvidos aí, pensando o município de vocês, né, colocando à disposição da sociedade, cada município, a proposta, né? Desejamos sucesso aí nessa empreitada. Agradecemos a todas as organizações que contribuíram para a realização desse evento, né? Os CEAS, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, a MEX, a REX, né? Que deu um grande apoio, a todos os técnicos aqui, o pessoal da comunicação do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, o CAA, que prepararam, né? Que contribuir para que a realização desse encontro, né, na questão técnica, aqueles que contribuíram para nos ajudar a refletir, né, a rezar um pouquinho, a Sara, a Dila, a todos o nosso muito obrigado, tenham todos um bom final de manhã, e boa sorte e sucesso aí na campanha de vocês. Um grande abraço. E estamos aguardando, né, aqueles que ainda não subscreveram a carta, né, caso, depois desse encontro, depois dos esclarecimentos, né, caso resolva aderir a essa carta proposta, assinem e devolvam para a gente nos canais que foram disponibilizados aí, o e-mail, né, o WhatsApp, que depois vamos fazer a divulgação
no nosso observatório do Rio Pardo. E, posteriormente, fazer as cobranças necessárias, mas dando a nossa contribuição também. Não é só cobrar, não. É contribuir. Tá bom? Um grande abraço. E assim damos por encerrado esse nosso encontro virtual com os candidatos e candidatas a prefeito e a prefeita dos municípios que integram a bacia do Rio Pardo. Nós, da Rede Sustentabilidade, agradecemos o chamamento, viu, André? E agradecemos também os outros partidos que aí estiveram. Tá? E a gente está aqui, Vitória da Conquista, à disposição de todos. Tá? Muito obrigado. Eu, Edmar Luz, também agradeço, né, parabenizo a organização deste evento. Está aqui o termo de compromisso que nós iremos assinar, sim, em prol da preservação do meio ambiente em nossa região. André, eu gostaria de parabenizar os organizadores do evento, a todos e a todas, e dizer que nós já enviamos a nossa carta compromisso devidamente assinada, né? Acho que não só o Rio Pardo, mas todos os rios do nosso país devam se manter vivos para, de fato, as comunidades façam o uso adequado. Nós estamos aqui em Vitória da Conquista como candidatos a prefeito do PSOL, e o nosso programa contempla o eixo sustentabilidade ambiental e proteção dos animais. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado. O pessoal da técnica que está sugerindo para mandar essas observações, né, por e-mail, para a gente fazer o registro. Muito obrigado. Com prazer enorme. A Petinga fica muito contemplada e satisfeita. Subscrevemos com muito prazer, desejamos êxito e continuidade. Edmar de Canaveiras, deixando um abraço a todos e firmando o compromisso. Obrigado. Muito obrigado pela participação e por aderir à Carta Compromisso. Valeu, gente. Um grande abraço. Rio Pardo, vivo e corrente. Um grande abraço para todos e boa campanha e boa luta, né, para ir à militância.